trazer para o nosso dia a dia, né? Eu sei que até um dia desse, até atualmente, tem muita gente que diz assim: não, isso aconteceu. Não, eu garanto. Aí diz assim: e eu juro por Deus. Aí a gente acha assim: é sério essas palavrinhas aí? É o que nós vamos ver aqui nessa mensagem, né? Vocês estão com a Bíblia aberta? Mateus 5,33. Jesus sempre vai nessa mesma temática. Outro sim, igualmente ouviste, que foi dito aos antigos, que o irmão leu: não farás juramento falso, né? Mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Porém vos digo que, aí Jesus já vai enfatizando aqui, irmão, sobre a questão de você. A gente sabe que existe a palavra empenhada, né? Você empenhar a sua palavra. Antigamente as pessoas mais antigas, elas diziam: olha, a minha palavra é assim, eu cumpro a palavra, mesmo que tenha perda posteriormente. Mas ao longo dos tempos, essas pessoas vão empenhando a sua palavra, fazendo juramentos que eles não vão cumprir, mas eles já vão fazendo o que vão fazer, mas não vão fazer. Quer ver um exemplo bíblico? Glória a Deus. Estava lendo aquela passagem de Mateus, quando o Senhor, o Pai, né? O pai deu a missão para 2 filhos. Ele diz assim, vou dar um exemplo aqui, Esther. Glória a Deus. Não sei qual dos dois que eu vou pegar os vizinhos. Vamos lá. O pai chegou para os 2 filhos, chegou para um, disse: Júnior, vai fazer a obra ali, Júnior. O Júnior disse: eu vou. Glória a Deus. Posteriormente, quando o pai foi ver, cadê a obra feita? Fez não. Então tem pessoas que dizem que vão fazer, que empenham a palavra, mas não cumprem. Chegou para a outra, disse: vai fazer a obra. Ela disse: não vou. Pois não acabou ela indo e fazendo, que ela deu última forma, ela se arrependeu. Talvez foi deselegante com o pai, mas lá no íntimo ela pensou, ela se arrependeu, ele se arrependeu e ele fez o que ele disse que não ia fazer. Então muitas vezes nós empenhamos a nossa palavra em cumprir algo e nós não assim o fazemos. Quer ver outros exemplos? Geralmente no começo do ano as pessoas fazem uma oração de consagração. E ela diz: este ano 2022 eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Onde é que você está hoje? Não me responda não. Glória a Deus. Alguns irmãos dizem assim: este ano eu não vou faltar nenhuma consagração. Até agora a consagração não foi nem feita. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Aqui nós estamos falando sobre você empenhar. Tem momentos, por exemplo, no casamento, no ato do casamento, né? Há juramentos de fidelidade. Não é assim? Aqueles juramentos de fidelidade, a gente olha assim: serei contigo em todas as circunstâncias. Irmãos, isso aí é muito fácil na hora do casamento. Mas o dia a dia é que vai dizer se você vai cumprir o que você prometeu ou não. Porque a festa do casamento é bonita. A noiva está todo mundo arrumado, todo mundo cheiroso, todo mundo abençoado. E o noivo está empolgado, e a noiva está lá empolgada, e é um nervosismo. E aí eu prometo, o pastor diz: eu prometo, eu cumpro. Meu amigo, quando vem os vai e vens da vida, você tem que botar esse seu juramento em prática.
Estão entendendo aí? Glória a Deus. Sei que ontem nós fizemos um juramento ali também, né? Esther, Fred. Eu fiz uma leitura lá de vários pronunciamentos, propondo aos candidatos que eles seriam compromissados com isso, com aquilo, com a igreja, com a comunhão, com a contribuição, com a frequência, com todos os pormenores do trabalho. E resposta eles vão dizer: sim, eu estou disposto. Lembrei também de um apóstolo, aquele apóstolo que falava bem pouquinho. Você sabe qual é o nome dele? Hein, Mário? Pedrão era... O Pedrão era daquele jeito. E Jesus disse: eu vou lá em Jerusalém e as autoridades vão me prender e vão me levar e tal. E o Pedrão: não. E olha que o Pedrão, ele andava com a arma a tiracolo, uma espada, né? E ele fez juramentos de que: não, Jesus, eu estou contigo até a morte. Só que o detalhe é que o apóstolo, ele não soube ter a dimensão da sua espiritualidade, porque ele achava o que ele era, o que ele não era. E o próprio Cristo em Lucas disse: Satanás tentou peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai, intercedi para que tu possas ser fortalecido. Quando tu te converteres, aí tu fortalece os irmãos. Quer dizer que ele não era convertido. Glória a Deus. Eu não estou aqui falando sobre a questão do armamento, né? Porque cada um tinha ali os seus costumes. E mais a verdade é que Pedro, quando chegou uma hora que perguntaram para ele: és tu um dos seguidores de Jesus? Aí o apóstolo: cadê o juramento que ele fez para Jesus? Caiu por terra, negou por 3 vezes. Não é assim? Então, meus irmãos, nós precisamos valorizar essa questão. É claro que tem alguns momentos que o autor da revista, ele vai citar, irmãos, que ele tentou algumas vezes ir a Roma. A Bíblia diz que ele foi impedido por alguns protocolos, até da própria questão lá, né, do ambiente. Tessalônica, por exemplo. Alé, quando estava lendo no ciclo de oração, eu pude ler no capítulo 2, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Se vocês puderem assim copiar a mensagem. Bem, no versículo 2, capítulo 2, versículo 18, Paulo vai dizer assim: olha, eu bem quisera uma e outra vez ir ter convosco. Certamente Paulo fez deu a sua palavra: eu irei aí. Mas às vezes isso pode acontecer com a gente diz que vai para a igreja, que vai fazer isso, e acontece um imprevisto, acontece problema de doença, e o carro deu prego. As circunstâncias às vezes conspiram para que nós não venhamos a cumprir aquilo que nós prometemos fazer. Deus entende, certo? E o apóstolo, no versículo 18 do capítulo 2 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ele diz: pelo menos eu, Paulo. Mas olha os empecilhos do caminho. Quem é o empecilho que impede as pessoas de ir a frequentar, de trazer a saudação de Paulo presencial? Claro que ele mandou cartas, mas o próprio diabo, o Satanás, o adversário, ele coloca empecilhos, impedimento na vida das pessoas. As pessoas têm até vontade de servir a Deus, de se consagrar a Deus, de cumprir o propósito de Deus, mas a própria pessoa em si, ela cria situações. Não estou dizendo aqui do apóstolo Paulo, porque ele está falando de uma guerra espiritual, entenda-me. Mas em alguns casos de pessoas da igreja que abriram brechas, portas, para que o adversário agisse contra ela, e ela não vigiou. Mas não foi esse o caso do apóstolo. Ele estava vivendo um momento de luta. Então ele foi acusado
de ser aquela pessoa que diz que vai fazer e não faz. Parece uma classe, né, que nós conhecemos hoje. Uma classe que nós conhecemos hoje, que de vez em quando aparece de 4 em 4 anos e fazem promessas que nem ele mesmo conseguirá, mas ele promete fazer isso e aquilo. E quando chega lá, claro que existe toda aquela questão da própria, o sistema, né, que às vezes impede, mas existe pessoas que fazem 1000 promessas para só ganhar o voto do eleitor. Nós precisamos atentar para essas questões. Eu sei que isso é um assunto bem que as pessoas não gostam da polêmica, né? Mas eu quero dizer para vocês que a maior nação do mundo, existe os dois lados. A maior nação democrática do mundo, existe sempre esses dois lados. Então, deixar de existir é complicado para o próprio sistema político. Mas existe essa classe que promete. Claro que tem algumas exceções, né? Não pode também generalizar. Está entendendo? Porque tem gente que generaliza tudo. E isso não, você não pode fazer isso. Certo? Mas são promessas apenas de palavras que não vão ser cumpridas. Mas nesta noite nós estamos diante de um texto bíblico que Jesus nos ensinou a falar a verdade. E essa verdade, eu começo aqui copiando aqui a verdade que copiando o próprio texto da leitura da revista, sabendo que Deus, antes que nós pronunciemos alguma palavra, a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele que nós haveremos de prestar contas. Lá no Salmo 139, a Bíblia diz que antes de nós pronunciarmos alguma palavra, Deus já sabe de tudo. Glória a Deus. Deus sabia do limite de Pedro. Deus sabe os nossos limites. Glória a Deus. Mas a questão é que a verdade, que não é um sistema, não é uma religião. Quem é a verdade? Já dizia o rei, o governador Pôncio Pilato para Jesus: quem é a verdade? O que é a verdade? A verdade não é um sistema, não é uma religião, mas sim, o que é a verdade? Presta atenção aqui, irmão, presta atenção, presta atenção. O que é a verdade? Glória a Deus. Você sabe o que é a verdade? Aquele versículo que todo evangelista utiliza, Mário Igor, no capítulo 14 de João, versículo 6. Diz o quê? Vamos perguntar para os adolescentes e jovens. O que diz João 14, 6? É uma pergunta bem básica. Se você não souber também, você tem que ler a Bíblia mais, viu? Amém, evangelista Mário Igor? Esse homem está sendo é um daqueles eu sou de Jesus. Eu sou o que sou. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida e eu sou a verdade. Glória a Deus. Ele é a própria verdade de Deus. Glória a Deus. E ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho, por essa verdade, por essa vida. Então, irmãos, quando você conhecer a Jesus totalmente, algumas mentiras que você esteja acreditando, você vai se libertar. Porque Jesus disse em João 8,32: se você conheceres a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Lembra da mensagem passada? Livres não é para fazer o que vocês querem, não é para fazer o que nós queremos. Livres para adorar, livres para fazer a vontade de Deus, livre para ser prisioneiro do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa é ser prisioneiro do Senhor Jesus, viu, irmãos? Mas aqui, irmãos, sabendo que Deus conhece todas as nossas, que está dentro do nosso coração, profeta Jeremias, vou ler aqui o capítulo 17, versículo de número 10, para vocês. Palavra do Senhor, segundo o profeta Jeremias,
diz que, olha, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus sabe os pensamentos, Deus sabe o que está no nosso coração. Ele prova os nossos pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, a pessoa pode até dizer assim, diante de Deus: eu faço, eu juro. Não jure por Deus. A palavra do crente tem que ser sim e não. Você não pode fazer juramentos por coisas superiores. A verdade tem que estar no seu íntimo, no seu interior. Eu vou ler aqui um texto para vocês se situarem. Olha, o que revela o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem. Os juramentos nas escrituras existem, são aqueles feitos por Deus e aquele feito pelos homens, né? Glória a Deus. Mas nós muitas vezes fazemos juramento, né? Tem algumas classes de profissões que são formados, né? Por exemplo, o médico, ele faz o juramento que vai defender a vida, fazer isso, aquilo. E muitas pessoas que assumem compromissos, elas fazem juramentos, né? Como eu falei do casamento, aqui falei a questão dos candidatos ao batismo. Mas o Senhor deseja que o cristão, ele deva desfrutar dessa verdade no seu íntimo. Deus sabe de tudo. Então não adianta a gente, eu vou dizer aqui em outras palavras, não adianta eu aqui camuflar algo que eu não sou, né? Tem um hino que um grupo louvava, não sei se é o Trazendo a Arca, ou era o Toque no Altar. O autor do hino dizia que no palco a pessoa canta bem e prega bem, mas no seu dia a dia, como é que ele é? Porque muitas vezes a pessoa se propõe a uma santidade que ele não vive. Ele se propõe a expor algo que não é a verdade na vida dele. Nós não somos perfeitos, irmão. Glória a Deus. Mas muitas pessoas, a exemplo dos fariseus, escribas que Jesus denunciou, que eles tinham uma aparência de piedade, eles tinham uma aparência externa. Eu não estou dizendo, porque tem muita gente que diz assim: pastor, esse negócio de aparência externa, nada a ver, basta só o coração, Deus só quer o coração. Muito bem, Deus quer o coração, mas a aparência externa, ela reflete do que você é no seu interior. Você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa que guarda a palavra do Senhor. E o salmista, lá no Salmo 24, ele faz uma pergunta bem retórica. Ele diz: quem irá subir ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao lugar santo? Quem irá adorar? Glória a Deus. E ele responde no versículo 4 do capítulo 20, ou melhor dizendo, do Salmo 24, não é capítulo, é Salmo 24. Quem irá subir ao monte do Senhor? Responda-me, o salmista diz: aquele que é limpo de mãos e puro coração. A mensagem que o irmão falou também sobre a pureza do coração. Aí ele diz assim, que não entrega a sua alma à mentira, à vaidade. E ele diz mais: nem jura enganosamente. Porque em algumas questões as pessoas faziam juramentos só da boca para fora, de forma enganosa, mas não cumpria. Como existe algumas pessoas que fazem, você veja lá no texto de Ruth, havia ali uma questão judicial. Quando Boaz, ele interessado em casar com Ruth, só que tinha um parente na frente, e ele propõe a um parente para que ele pudesse, a mensagem que o irmão Jonathan pregou aqui, né? O John pregou, né? Ele pede que o parente possa cumprir a lei. Só que o parente não tem interesse, porque ele tinha que herdar, comprar e casar com a mulher. Ele diz: não, eu não quero compromisso não. Quero esse compromisso não. Aí oficialmente ali foi feita ali uma questão judicial, onde o camarada tirava o sapato do pé
entregava para o outro, para dizer que aonde pisar a planta do vosso pé, eu tenho vos dado como possessão. Então era uma questão ali entre autoridades judiciais, para ratificar aquele pacto em que Boaz estava garantido que ele iria comprar a terra do falecido, iria assumir os custos, e iria casar com a viúva de um dos filhos. E assim ele o fez. Pegou o sapato, tomou posse e casou, e se comprometeu. Glória a Deus. Meus irmãos, é interessante, né, essa questão da verdade no íntimo. Porque o cristão, ele pode, como eu falei, né, aparentar algo que ele não é. Mas Deus conhece tudo. Deus quer que nós sejamos verdadeiros. Deus quer que haja honestidade. Deus quer que sejamos, como diz o Senhor, chamou a atenção de Deus. Sabe o que chamou a atenção de Deus? Lá em Uz, né, como é que diz o nome da cidade? Esqueci o nome da cidade agora. O que foi que chamou a atenção de Deus? Um personagem do Velho Testamento, um dos mais antigos. Eu lembrei agora dele. Eu até citei hoje, eu estava ali conversando sobre a história dele. Eu sou defensor da mulher dele, viu? Porque o pessoal diz que a mulher dele não é crente, aquela mulher foi rebelde. Mas eu até citei tu, viu, Léa? Tem um hino que tu não gosta de cantar, né? Mas imagine, Deus me livre, um negócio desse aqui. Meu Deus me guarde, né, irmão Johnny? Eu não sei quantos caixões de um só dia. A pessoa vê os filhos morrerem, irmão, isso é uma tragédia. Mas lá em Uz, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente, que desviava-se do mal. Isso chamou a atenção de Deus. Deus foi atraído pelo testemunho de um homem diferenciado, porque era um homem verdadeiro. Glória a Deus. Não era um homem somente de palavras, mas era um homem também de obras. E é exatamente isso que nós estamos nessa noite propondo. E o Senhor diz que você não faça juramento pelo céu, não faça juramento pela terra, não faça juramento por Jerusalém. Não. Finalizando aqui essa parte, e o tempo já está indo embora. O cristão verdadeiro, Miqueias, e sincero, que tem um coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar, eu juro por Deus, pare com isso, qualquer elemento como o céu e a terra, para afirmar que o que ele está dizendo é a verdade, posto que, na essência, a verdade está onde? No seu íntimo, no seu coração, no qual não existe mentira, não existe engodo, não existe engano. Glória a Deus. E o Salmo 15, ele vai pronunciar essa verdade que eu estou aqui afirmando, glória a Deus, sobre a verdade do íntimo. Glória a Deus. Eu li o Salmo 24, lembra? E agora estou citando qual o Salmo? 15, qual o versículo que eu quero dizer para vocês? Conforme que está aqui no relato da revista, irmão, versículo 2. E é a mesma pergunta: quem habitará, quem morará no teu santo monte? Aí ele diz: aquele que anda, versículo 2, Salmo 15, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente. Olha essa palavra aí, ó. Fala com a verdade segundo o seu coração. É esse ponto da mensagem que é exposto nessa lição, né? Que foi domingo passado, que a gente não teve aqui, mas que eu gostaria que nós pudéssemos meditar. Glória a Deus. Meus irmãos, o cristão tem a verdade no íntimo, no seu coração, porque o Espírito Santo habita nele. Se ele disser alguma coisa, o Espírito Santo vai dar uma chamada. A Bíblia diz que nós temos que falar. Lá, essa carta que eu estou lidando com os irmãos, qual é a carta que nós estamos trabalhando? Qual é, hein, irmão Wellington? Efésios capítulo 4, versículo de número 25.
Vamos lá? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O que diz o texto? Irmão, tem uns irmãos da igreja que mentem. Não responda. Só deixa uma recomendação bíblica. Pelo que deixai a mentira, fala a verdade, cada um com o seu próximo. Pelo que deixai a mentira, fala a verdade, cada um com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. Outra vez eu vi um pastor dizer que uma vez a pessoa caloteiro, sempre caloteiro, mas tem que passar pelo evangelho para ser transformado, viu? Tá certo? Esse negócio de fazer negócios enrolados e continuar. Nós estamos vivendo hoje um evangelho muito misturado. As pessoas só querem número. As pessoas esqueceram a essência do evangelho. Só querem show, gospel. Só querem a modernidade da igreja. Uma igreja moderna, uma igreja casada com o mundo. A noiva prostituiu-se com o sistema mundano. Mas a noiva de Jesus, ela não pode se prostituir com esse sistema do pecado. Pelo que a Bíblia diz: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente sabe, irmãos, que os pecados a língua tem um poder, no dizer de Tiago, tremendo. Jesus diz, ou melhor, Mateus 12:37, que pelas palavras nós podemos ser salvos ou condenados. Por exemplo, pelas palavras nós podemos dizer que cremos em Jesus Cristo, que confessamos Ele como nosso Salvador. Ou também pelas nossas palavras nós começamos a repudiar a Cristo. Nós começamos a propagar a mentira, a propagar o engano, a propagar a falsa doutrina, como tem alguns. Mas irmãos, prestemos atenção. As palavras que saem da nossa boca, muitos dos nossos pecados são cometidos por ações, como o Miqueias falou na semana, pensamentos, a ira, o adultério, e tem os pecados cometidos pela nossa própria fala, pela nossa língua. Meu Deus, que pecados são esses, irmão? A mentira é uma delas. A maledicência. O que é isso, irmão? Maledicência. O senhor está falando em grego? Quem frequenta a escola dominical, eu lanço o convite aos irmãos, viu? Eu sei que domingo passado o jardim estava florido. Aí eu disse: se fosse na escola dominical. Se fosse na escola dominical. Aí seria uma bênção, né? Glória a Deus. Mas é isso aí. Vamos meditar assim nessa mensagem, né? Eu quero dizer aqui, o que nos impele a ter cuidado do nosso falar? Um cristão cheio de verdade divina terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo. Glória a Deus. Esteja um homem sob juramento ou não. Não existe um padrão duplo para o cristão. Então, é sim ou não? Claro que existem algumas questões, como eu falei, na revista ele vai dar um exemplo do apóstolo Paulo, como eu citei no início, que teve dificuldade ele falou que ia e foi acusado, mas o próprio Cristo disse que o sim e o não. Eu quero concluir esse segundo ponto ainda, viu? Eu estou falando aqui por pontuação, de forma assim bem resumida, né? Mas uma coisa que eu quero ler aqui para os irmãos é a importância da honestidade, da sinceridade nas palavras e ações. Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar. Prestemos atenção. Eu sei que hoje essa é uma palavra que está
está em pauta, né? Mas a gente tem que abrir o olho, né? Nem tudo que você vê, você tem que analisar. Eu sei que existe a verdade de Deus, né? Mas existem os fatos. Existem algumas questões que os homens, eles jogam, mas muitas vezes são boatos, são falácias, são mentiras, são enganos. Glória a Deus. E a gente não pode ser agentes de tais boatos, de nenhuma mentira. Meu Deus do céu. Rumores, fofocas. A palavra-chave é: irmão, eu ouvi falar, estão dizendo por aí. Tenha cuidado com esse tipo de procedimento. Averigue os fatos. Não acredite nessas. A palavra-chave diz: estão dizendo por aí. Quem foi que disse? Não me disseram, só terceiros. Então nós precisamos vigiar com aquilo que nós proferimos, para não divulgarmos tais mensagens que têm segundas intenções. Então, do caso, nós vamos, como diz o próprio Cristo aqui nessa mensagem, que o falar do cristão tem que ser vigiado. Senão ele vai, a Bíblia diz aqui, ó: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Deus nos guarde disso. Deus nos guarde. Porque, meus amados irmãos, tem algumas pessoas que dizem: não, mas eu estou mentindo por uma causa justa. É pesada, né? Causa justa. Meu Deus do céu. Mas que o Senhor nos guarde a nossa língua. Como diz o Salmo, acho que é o Salmo 141. Ele diz: põe um guarda à porta dos meus lábios. Põe um guarda à porta dos meus lábios. É possível ser honesto com nossas palavras no mundo de hoje? Glória a Deus. Hein, meus irmãos? Aparentemente, segundo os homens, não. Porque o mercado dos homens é: rapaz, aqui a gente tem que ser esperto. Os espertos é que ganha tudo. Mas nem sempre. Eu dou o exemplo de, meu nome do cidadão lá, patriarca. O pai dele colocou o nome dele de usurpador, né? Ele se tornou uma pessoa assim, a família toda envolvida em mentira. Você pode ler a história de, começando com um casal chamado Isaac e Rebeca. Eu contei essa história aqui, né? Que começou a rivalidade dentro da própria casa. E a história que eu contei é que o velho Isaac quis tradicionalmente abençoar. Olha, escute aqui, escute aqui. Hoje, aquele método antigo, Luciano, que os pais, você como filho dizem: a bênção, pai, né? Hoje em dia as pessoas não querem negócio de pedir a bênção do pai, não, viu? Mas se você não tem esse costume, tente refazer. Peça a bênção. Porque o pai abençoou o filho, a bênção espiritual. Só que a mãe ouviu. Você sabe, né, da história. A mãe fez um processo lá. E eu acho interessante, irmãos, é que quando o rapaz aparece, ele está todo com a roupa do Esaú. Ele está até com os pelos, né? Porque foi colocado, embutido lá nele. E o Isaac vai dizer assim: mas já? Porque no meio evangélico existem pessoas que se utilizam dos dons, das profecias, para ludibriar as pessoas. Não estou dizendo que não podemos descartar as profecias. Não estou dizendo que, embora exista o erro, a mentira, o engano, a verdade sempre vai existir.
Glória a Deus. Mas ele disse: já. Aí o Jacó disse: o Senhor me mandou. O Senhor mandou me encontro. Que negócio de dizer que o Senhor mandou? Se o Senhor ter mandado, foi uma enrolação da mãe com o filho, que enganou o próprio pai e o marido. Mas um dia, a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, vai colher. Eu sempre digo isso: todo enganador, mentiroso, charlatão, meu Deus, desonesto, ele encontra na vida dele um Labão, um perito em enrolar os outros, enganar os outros. Enganou várias vezes, o salário 10 vezes. Enganou no casamento, botou uma mulher, agora você vai casar, você vai trabalhar por essa daqui. Mas pense no homem para ser enganado, porque ele semeou o engano, semeou a mentira. E meus irmãos, é por isso que a gente precisa ficar do lado da verdade. Por isso que a gente precisa estar com Cristo, glória a Deus. Porque isso tem se tornado um hábito dos seres humanos, um hábito nas pessoas, é um costume. As pessoas não conseguem viver sem a mentira. Deus tenha misericórdia de nós. E vocês sabem, né? Jesus estendeu a mensagem lá em João 8,44 e falou da origem da mentira. Ela nasce lá no próprio adversário de Deus. Mas, meus queridos irmãos, o verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Glória a Deus. E aí o autor cita, para fechar, João, terceira epístola de João. Glória a Deus. Terceira epístola de João. É muito difícil, até difícil de encontrar. Mas onde é que está mesmo? Está aqui. Versículo de número 4. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Essa é a verdade. Não é, como eu falei, um sistema, não é uma religião. A verdade é Cristo em nós. Que Deus nos ajude, como nós possamos pedir graça a Deus, a não sermos agentes, emprestarmos as nossas palavras. As nossas palavras não podem ser emprestadas, não podem ser instrumentos do pecado, da iniquidade, da mentira, do engano. Glória a Deus. Oremos uns pelos outros. Alguns estão fragilizados, a gente às vezes já toma uma interpretação, mas precisamos orar, porque quem somos nós? Nós não somos fortes. Fortes é Cristo em nós. Se o próprio apóstolo, eu vou dizer assim, vocês acham que o apóstolo Pedro era fraco? Era. Mas quem foi o apóstolo que andou por sobre as águas? Hein, Jonas? Quem foi? O homem era assim bem resoluto. E às vezes pecava, porque quem fala muito, assim no sentido de, né, às vezes a gente tem que vigiar, viu, irmãos? Eu preciso vigiar, porque a gente se irrita. Tem irmãos que na irritação, eles falam palavrão. Porque ele ouve as pessoas falando pornografia no trabalho, na escola, e ele se acostuma com aquelas palavras, e aquilo que ele vai se enraivecendo, aí ele começa a falar um palavrão. E nós precisamos vigiar com as nossas palavras. Os irmãos entenderam, amém? Vamos terminar, irmão. 9 horas. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o irmão botou até o versículo aqui, ó. Tá nem... Muito bom, viu? Você está eficiente. Hein? Irmão Miqueias. Irmãos, vamos orar. Quem precisa de oração?